Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? E aí, tudo certo por aí? Eu espero que sim, tá? Então vamos lá, para a nossa primeira aula de história. Como já estávamos estudando sobre a África no Brasil, iremos continuar. Então, estudaremos as páginas de número 92 até 97, tá bom? Então me acompanhe aí. Agora falaremos um pouquinho sobre a música e dança, tá? Então acompanhe aí. Música e dança. Os tambores, assim como outros instrumentos musicais, são usados há muito tempo por diferentes povos africanos. Esse conhecimento foi trazido para o Brasil, onde surgiram diversos ritmos musicais e danças que têm como base esse tipo de instrumento. O maracatu, por exemplo, surgiu entre os séculos 17 e 18 em Pernambuco. Ele está ligado à festa de coroação dos reis de Congo e consistem em um cortejo com música, dança e dramatizações. Nessa manifestação cultural, usam-se diversos tambores de origem africana, como as alfaias e os gunguês. Hoje existem diversos tipos de maracatu. O maracatu nação do Recife é considerado patrimônio imaterial do Brasil. O jongo, por sua vez, tem origens no Congo e em Angola e desenvolveu-se na região sudeste do Brasil, no século XIX. Ele consiste em uma dança de roda realizada próxima a uma fogueira e acompanhada de canto e de tambores de origem banto, como o caxambu e o candongueiro. O jongo influenciou o surgimento do samba e também é patrimônio do nosso país. Então, galerinha, dá para perceber que quantas coisas os africanos trouxeram com eles, quantos conhecimentos, né? Músicas, danças, vestimentas, palavras, isso tudo já vimos. E esses instrumentos, né, essas manifestações culturais, elas são patrimônio cultural do nosso país. Imagina, falar do Brasil e não falar falar da história do Brasil sem mencionar a grandeza do povo africano aqui, né? Então, assim, a base da formação do povo brasileiro é português, africanos, indígenas. Então, a nossa história tem um pouquinho de cada aí, tá? Então, por isso que o nosso país é considerado multicultural, porque além dessas culturas, existem outras que vieram aí lá para frente. Vocês irão aprender, né, outros povos aí, né, os imigrantes europeus que vieram, ficaram no lugar dos africanos. Teve o teve um momento da Segunda Guerra e muitas pessoas saíram, né, dos seus continentes, dos seus países e vieram para cá e agregaram o quê? Conhecimentos. Então, nossa cultura é bem ampla, mas a base é português, indígena e africanos. Aí nós temos, tá? Deixa eu aumentar aqui. Nós temos aí a apresentação de maracatu, tá? De baque solto.
em Aliança, Pernambuco. Nessa festividade está acontecendo a coroação dos reis e rainhas negros, tá? E na segunda e na primeira é a representação da coroação de um rei negro no século XVIII. A gravura mostra um exemplo de resistência da população negra escravizada, já que apresenta pessoas negras em posições de poder, né? Então, isso tudo é uma forma de quê? De resistir à escravidão, tá? Da época. Então, vocês podem ver que é até bem parecido, tá? Porque aqui, ó, eles usam aquelas roupas ainda, né? Essas saias rodadas. Nós temos aí, olha só, o guarda-chuva. Então, olha só. Essa foto foi tirada no século XXI, essa segunda, e a primeira no século XVIII. Então, dá para ver que eles resistem e hoje vem acontecendo esse movimento, né, muito forte, né, contra o racismo, né? Então vamos lá. 2. Compare as duas imagens acima. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Observem aí, tá? Foca e depois escrevam o que vocês acham. Ah, tia, olha, as semelhanças são pontinho, pontinho, pontinho. E as diferenças são isso, isso, isso. Tá ok? Observem aí e fiquem atentos. Agora vamos para a página de número 93. Vamos ler aí comigo. A matacuzana é um jogo que utiliza de pedrinhas ou castanhas de caju. Para jogar, faz-se uma pequena cova ou desenha-se um círculo no chão. O jogo consiste em várias fases de manuseio das pedras. Por exemplo, lançar a pedra ou um buta, como é denominado em Maputo, ao ar e com uma mão retirar uma pedra e voltar a apanhar aquela que foi lançada, sem deixá-la cair. Também há outras possibilidades de jogar ou manusear as pedrinhas ou castanhas. Então, resumindo, você tá lá, tem várias pedrinhas aqui, né? Aí eu jogo uma, pego uma do chão, ainda tem que pegar a que tá voltando aí, que tá caindo, né? Aí você vai fazendo, agora são duas, aí você vai jogar duas, jogou, pega uma do chão e tem que aparar as outras, e assim vai. Quem conseguir mais pedrinhas, vence, né? Então, vamos à pergunta 3. Você conhece alguma brincadeira parecida com matacuzana? Em caso afirmativo, responda como ela é chamada. Quais materiais costumam ser manuseados? 4. Com orientação do professor, não tem como a gente fazer, mas galera, tentem ir na casa de vocês. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tentei aqui, mas foi com bolinha de papel, né? E achei bem divertido. Aí vocês podem tentar aí fazer, tá ok? Tentem aí. Então, galerinha, vamos lá. Vamos falar sobre as expressões religiosas que até hoje, né, sofrem muito preconceito, né? As pessoas que seguem a religião de matriz africana, elas sofrem preconceito até hoje, né? Então vamos lá. A partir do século XV, a religiosidade das diferentes comunidades da África começou a ser fortemente influenciada pelos europeus.
Houve práticas nativas que foram perseguidas ou até proibidas pelos europeus que dominaram esses povos. Porém, o domínio do catolicismo no continente africano não fez desaparecer os tradicionais cultos aos ancestrais e ao mundo dos espíritos. Ao contrário, provocaram o surgimento de novas práticas religiosas que guardavam influências nativas e estrangeiras. Povos que habitavam a África Ocidental, por exemplo, conferiam títulos tradicionais a alguns padres, como Gangã, nome atribuído aos curandeiros. Esse processo também ocorreu no Brasil. Os africanos e seus descendentes encontraram na aproximação entre suas divindades e os santos da Igreja Católica uma forma de continuar a praticar suas religiões e, ao mesmo tempo, demonstrar que também aceitavam a fé dos senhores que eram católicos. Por exemplo, entre as comunidades de origem Iorubá e Iemanjá, orixá feminina associada aos mares e oceanos, foi identificada como Nossa Senhora dos Navegantes. E Xangô, orixá do trovão e da justiça, foi associado a São Jerônimo. Com o passar do tempo, elementos das tradições indígenas também foram incorporados nessas expressões, e podem ser identificados em culto como a Umbanda. Então, devido à proibição, né, dos católicos da época, na época da escravidão, então eles fizeram um sincretismo religioso. O que seria isso? Eles associavam, como o texto vem dizendo, um orixá deles a um santo católico. E, por exemplo, Iemanjá é associada a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, para os católicos da época, para os padres, para os jesuítas, né? E eles achavam assim, ia lá, ai, graças a Deus, o pessoal aí, ó, verdadeiramente se converteu ao catolicismo, porque eles estão fazendo culto lá a Nossa Senhora dos Navegantes. Eles entenderam tudo que a gente explicou direitinho, a Bíblia, né, que a Bíblia é correta, é isso, é aquilo. Só que, na verdade, eles faziam aquilo, né, mas com outra intenção. Eles começaram a associar. Então, cada santo católico correspondia a um orixá. Isso para eles não perderem, né, os seus conhecimentos, as suas religiões, né, já que eles acreditavam, eles acreditavam, né, e aqui, chegando aqui, os portugueses, né, eles queriam tirar isso dos escravos, dos escravizados, na verdade. Então, eles queriam que existia, gente, até uma árvore, eu não lembro, não me recordo o nome, eles faziam uma lenda com os escravizados. Olha, depois que tu passar debaixo dessa árvore aqui, rodar 7 vezes, vocês vão se esquecer da família de vocês lá no continente africano, vão esquecer os nomes, a religião, agora você vai ser uma nova pessoa, né? Então, olha que audácia desse pessoal, hein, gente? Complicado, né? Olhem aí vem uma foto, tá? Cerimônia de festa de Iemanjá na praia do Rio Vermelho, em Salvador. Salvador, né, como a maioria dos escravizados desembarcaram, né, nos navios negreiros em Salvador, e ali em Salvador, como era o porto, ali precisavam de muitos escravizados, a população de lá, a maioria era escravizados.
Então, por isso que a gente vê uma presença muito forte da cultura africana no estado da Bahia, tá ok? Olhem aí. Você conhece outras informações sobre o candomblé e a umbanda? Em caso positivo, quais? O que vocês conhecem outras informações sobre essas duas religiões? Vocês escrevam aí, tá ok? E, em sua opinião, por que é importante respeitar todas as religiões? Então, eu não posso ser, vê se vocês conseguem me entender. Eu não posso ser prepotente e achar que a minha religião é correta e do outro não. Tá? Falar, a minha é certa, a sua é errada. Nós temos que respeitar a religião do amigo, do colega, né? E não fazer piadinhas, porque a religião cada um tem a sua, cada um acredita em uma coisa, né? Eu acho assim, a religião não define caráter de ninguém, né? É uma coisa espiritual para que você se sinta bem, né? Para que um lugar onde você vai buscar suas forças, né? Porque a gente precisa dessa ligação com o mundo espiritual, beleza? Mas aí eu não posso achar, porque eu sou isso e o meu colega é do candomblé, aquilo ali tá errado. Gente, por favor, não faça isso, tá? Não faça isso, que isso é muito feio. Numa época, eu já tive e tenho, já tive alunos do candomblé e eu tenho amigos também. Então, assim, nós conversamos normalmente, sabe? Ninguém julga alguém, ninguém julga ninguém, na verdade, de acordo com a religião. Cada um tem a sua, vamos respeitar, né? Eu sou católica e você é do candomblé, da umbanda, tá beleza. O que importa é as pessoas serem de caráter, o quê? É importante as pessoas terem um caráter decente, né, gente? Não adianta, você vai encontrar gente ruim, gente que tem um coração ruim em qualquer religião. Tá aí, né? Tá aí nos jornais, um monte de coisas que padres, pais de santos, evangélicos estão fazendo. Então, tira isso da cabecinha de vocês, beleza? Isso aqui foi um momento de reflexão, né? Um momento para que vocês possam refletir, tá ok? E respeitar. A palavra-chave é respeitar. Fechado? Combinado? Então, vamos lá. Continuando. Vamos para a página 94. Comunidades remanescentes de quilombos. Você já estudou que os africanos escravizados trazidos para o Brasil resistiram à escravidão? Uma das formas de resistência e combate eram a fuga e a formação de quilombos, também chamados de mocambos. No século XIX, com o crescimento do movimento abolicionista, o número de quilombos cresceu. Neles não viviam apenas descendentes de africanos, mas também camponeses, caiçaras e indígenas. Os moradores dos quilombos eram chamados de quilombolas. Atualmente, é possível encontrar os descendentes desses grupos nas comunidades remanescentes de quilombos. Até 1988, os quilombolas não eram considerados donos dos territórios que viviam. Por isso, muitas vezes eram desalojados.
Com a Constituição de 1988, eles tiveram seus direitos de propriedade reconhecidos. De lá para cá, em todo o Brasil, mais de 3.000 comunidades foram certificadas. Então, vem aí ó, a foto, tá? Do remanescente, comunidades quilombolas, na verdade. Aí eles tentam, gente, manter a cultura dos seus ancestrais, tá ok? Vamos lá, número 1. Por que é importante para os quilombolas terem seus territórios demarcados e certificados pelo governo? 2. Pesquise em publicações impressas ou digitais informações sobre a comunidade quilombola mais próxima da sua escola. Procure descobrir a história da formação dessa comunidade. Anote as informações no caderno e depois compartilhe com os colegas. Então, vocês, se vocês colocarem assim no Google, comunidades quilombolas no estado do Rio de Janeiro, vai aparecer um monte. Vocês podem colocar também no município do Rio de Janeiro, também vai aparecer, tá bom? Agora um poema quilombola, página 96. Os principais registros sobre o modo de vida quilombola são encontrados em relatos orais, cantigas, brincadeiras e festejos, entre outras tradições imateriais. Porém, há alguns registros escritos feitos principalmente pelas gerações atuais, que têm acesso à escola e à internet. O poema a seguir é um exemplo disso. Ele foi escrito por Gisele do Rosário, que vive na comunidade quilombola Jacarequara, em Acará, Pará. Então, olhem aí. Ser quilombo é ter orgulho e assumir o pouco que tem, assumir o cabelo torrado e a pele negra também. Ser quilombo é ter coragem e amor no coração. É olhar olho no olho e assumir sua identidade, respeitando as diferenças no campo e na cidade. Ser negro não é vergonha. Ser negro não é defeito. Ser negro é não ter medo de lutar por seus direitos. Orgulho de ser Brasil, orgulho de ser Pará, orgulho de ser quilombo, Jacarequara, Acará. Então, vem aí o poema, né? E a atividade. Complete a ficha com as informações sobre o poema. Então, vocês irão olhar as informações que estão aí embaixo da imagem e irão responder, tá, gente? Só não deu para tia colocar no slide porque ia ficar muito pequenininho. E número 2. Em sua opinião, quais sentimentos sobre o ser quilombola são apresentados nesse poema? Quais sentimentos essa pessoa está demonstrando ao escrever esse poema? Será que ela tem orgulho de ser quilombola? Será que ela gosta? Será que é isso, esse conjunto de coisas que fez, né, ela escrever esse poema? O que vocês acham? A pessoa que escreveu esse poema, ela tem orgulho da cor, do cabelo, de ser do quilombo? O que vocês acham? Escrevam aí, tá? Os sentimentos que você acha que essa pessoa teve ao escrever. Agora vamos para a população negra do Brasil. Página 97 e a última, ok? Então vamos lá. De acordo com os dados do IBGE,
Em 2016, mais da metade da população brasileira, 54%, declarou que se considerava negra. Apesar disso, esse grande grupo ainda sofre preconceito racial em muitas situações. Desde a época da escravidão, os africanos e os afrodescendentes enfrentam o racismo. Nesse período, os europeus criaram teorias que afirmavam a inferioridade dos negros em relação aos brancos, justificando a prática escravista. Inclusive, vamos aí, os brancos falavam que os negros não tinham alma. Eles eram pessoas desalmadas por causa da cor. Né? E várias outras coisas que eles falavam com a desculpa de escravizar os negros. Só que vimos, né, que tinha uma segunda intenção, porque a sociedade negra, né, os africanos, eles detinham muitos conhecimentos e saberes que na Europa não existia, né? Então, vocês podem ver aí, né, que tudo tem uma segunda intenção. Voltando. Essas ideias preconceituosas foram difundidas no mundo todo. Assim, com o fim da escravidão no Brasil, os escravizados que foram libertos não foram plenamente incorporados à sociedade. Ao contrário, a maioria foi marginalizada e discriminada. Muitos tiveram de assumir os trabalhos mal remunerados e viver em moradias precárias. Para lutar contra esse preconceito histórico, surgiram movimentos de defesa dos direitos dos afrodescendentes. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas assim que os escravizados, né, foram libertos, né, o que aconteceu? Olha, vocês podem ir, a Lei Áurea assinou, vocês estão livres. Mas eles não tinham nada, gente. Eles saíram com a mão na frente e outra atrás. Não tinham nada. Então, já existia o preconceito da sociedade naquela época, né? Então, essa luta pelos direitos das pessoas negras, as cotas raciais, é válido, porque eles sofreram, os descendentes deles sofrem até hoje. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar e for em alguma comunidade, né, conhecida como favela, você vai ver que a maioria das pessoas que moram lá tem a pele preta, né, a pele negra. Gente, preta é cor, hein? Aí, a tia racista, não sou não. A cor da pele preta, a cor da pele branca, tá? Então, vamos mudar aí. Então, prestem atenção. Quando os escravizados saíram, né, das fazendas, eles não tinham onde morar. Então, eles começaram a construir os seus barracos aonde, gente? Nos morros. Foi aí que começou a população, né, que hoje em dia fala população da comunidade, foi aí que nasceu a favela, começou a nascer, porque eles não tinham oportunidade de emprego, eles não eram alfabetizados, né? Então, começou a crescer, eles começaram a ocupar lugares nos morros. E se você for ver, a maioria das pessoas que moram em favelas são descendentes dessa época aí, gente. Então, por isso que é válido sim, tá? Porque eles não foram integrados à sociedade. Olha, a gente libertou vocês, mas olha, aqui tem uma escola aqui para vocês, para o filho de vocês, aqui vocês irão aprender uma profissão.
Aqui, ó, tem moradia, nada foi feito. Imagina, gente, isso aí sem nada, né? Muito complicado isso. Então, vamos lá. Continuando, esses movimentos realizaram importantes conquistas. Na Constituição de 1988, por exemplo, estabeleceu-se a igualdade de todos perante a lei. Iniciativas mais recentes, como a política de cotas nas universidades, têm como foco garantir oportunidades iguais aos negros. O Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também favorece as reflexões sobre esse processo histórico e a conscientização sobre a importância dos povos africanos e das comunidades afro-brasileiras na construção do país. Então, é o momento da gente aqui refletir, né? Será que a política de cotas é válido? É válido. O dia viu uma frase sobre a importância de valorizar a cultura afro-brasileira. Depois, leia para os colegas e o professor. Aí vocês podem fazer uma frase aí bem bonitinha, tá bom? E então, galera, é isso, tá? Estudem aí, façam e volte para corrigir.